Ok, ok, ok. Ok, então já fiz esta resenha, vamos falar de investigação com animais, vou fazer uma curta resenha histórica. Porquê? Porque o Manuel pôs do programa, e já que pôs, não me perguntou nada, vão ter que levar com isto. Portanto, se não gostar. Uh, Também depois coisas tão bonitas como a epistemologia do uso de animais em investigação, não se preocupem, isto é tipo um slide. E depois investigação fundamental, também aplicada em aspectos éticos, científicos, sociais, alguns aspectos regulatórios. Tenham ideia de que ensino bem-estar animal e por aí fora. Cada um destes tópicos é uma aula de 3, 4 horas. Ou seja, não vou sair daqui muito elucidados sobre a minúcia, sobre a complexidade, sobre o detalhe de cada legislação dos animais para fins científicos. Estamos a falar de. Com os guias que acompanham a legislação, os chamados guidance documents, estamos a falar de centenas de páginas. Centenas e centenas de páginas. A argumentação é muito, muito extensa e complexa. E ainda bem que isso dá-me trabalho. E depois vamos falar dos ensaios clínicos. Então vamos à resenha histórica. Vamos dar um salto de 70 anos e temos ali uns senhores muito mal dispostos, de farda, com os auriculares, há 70 anos com auriculares, e a verdade é que estavam a ter tradução simultânea. Quem eram estes senhores? Estes senhores estavam a ser julgados por crimes de guerra nos julgamentos de Nuremberg, mas era um julgamento muito especial, era o julgamento dos doutores, muito famoso dos momentos de doutores, porque basicamente estávamos a falar de pessoas que tinham feito um juramento de proteger a vida humana, e acabaram por cometer crimes absolutamente abjetos contra a dignidade e a vida humana durante a Segunda Guerra Mundial. E porquê que eu vos mostro isto? Porque daqui adveio o Código de Nuremberg, publicado em 1957, que regula as regras, as regras pelas quais se deveriam conduzir ensaios em seres humanos. E logo ali, são 10, basicamente são 10 regras principais, fundamentais, e logo ali na 3 temos que os estudos devem ser baseados em experimentação animal. O que é que isto nos coloca? Que o uso de animais para fins científicos é uma imposição, uma obrigação ética. Podemos discutir, estou disponível para discutir se é válido ou não, dentro de qualquer enquadramento filosófico, como o utilitarismo, como os direitos animais, como o respeito pela natureza. Há vários, dependendo do enquadramento, teremos diferentes inclinações, digamos, mas, factualmente, a razão pela qual utilizamos animais para fins científicos é porque é um passo essencial, obrigatório, mandatório, antes de fazermos qualquer ensaio em humanos. Ou seja, usamos animais, ainda que questionem do ponto de vista ético, usamos animais por razões éticas. Curiosamente, ironicamente, temos ali um senhor, que é o Hermann Göring, um dos generais de Hitler, e que isto é uma caricatura de 1939, estava a estalar, quase a estalar a Segunda Guerra Mundial, estavam a invadir a Polónia, e o que é que Göring decide? Estes investigadores humanos que usam animais para fins científicos, se o fizerem, vão para campos de concentração. Se utilizarem, e por isso tem ali naquele canto para a direita vivisection verboten, proibida, e vêm todos os animais passíveis de serem vivissectados, vivissecção sendo um termo agora usado pejorativamente, mas que significa etimologicamente, essencialmente, o corte de seres vivos. E então temos as aves, temos os coelhos, temos as rãs, temos os ratos, os morganhos, ali todos a fazer a saudação nazi, a agradecer ao Göring por ter protegido aqueles cientistas maus, que depois foram julgados, e depois tivemos os julgamentos de Nuremberg, em que tivemos cientistas, para eles bons se calhar, que fizeram experiências escabrosas em seres humanos. Não entrem na falácia, no redutio ad Hitlerum, obviamente, ou seja, tu bebes água, sabes quem é que também bebia água? O Hitler. Ou seja, não entrem neste tipo de falácia. Isto foi só para mostrar que se amam animais fofinhos e os querem proteger desses malvados investigadores, não quer dizer que sejam necessariamente boas pessoas. Há um registro histórico que diz o contrário. Damos um salto muito, muito maior para
para a antiguidade, que foi aí que nós começamos a utilizar animais. E está aqui a parte da epistemologia. Porquê é que nós utilizamos animais para fins científicos? Pela mesma razão pela qual na Grécia Antiga o fizeram. Na altura, o termo cientista não existia, portanto, eles eram filósofos naturais. Claro que eram muitas outras coisas, o homem era o conhecimento, não havia estas paredes entre as diferentes áreas do conhecimento. E então usávamos exatamente pela mesma razão que nós usamos hoje, por comparação e extrapolação, e também pela mesma razão que havia razões éticas, havia tabus relativamente à violação da integridade do corpo humano, mesmo dos cadáveres, ou seja, tinham que ir com duas moedinhas nos olhos para o rio Styx, tinham que dar as moedas ao barqueiro, então tinham que ir direitinhos para outro mundo, então não podiam ser dissecados. Então faziam-no nos animais. Curiosamente, não havia, até o século XIX, não havia teoria da evolução, não havia nenhuma justificativa para qual usar os animais. Era uma escala natura, havia uma ideia, inclusive por Aristóteles, que dizia que havia um plano geral, alguém desenhou seres vivos com 4 membros, 2 anteriores, 2 posteriores, e se os abríssemos, havia uns mais próximos que outros, havia ali um plano, então isto até o estabelecia em escadinha, aqueles mais próximos, aqueles mais parecidos, e depois também punha as plantas em baixo, e depois as pedras em baixo, e depois a Igreja Católica adorou Aristóteles por alguma razão, e depois pôs os anjos em cima e Deus em cima dos outros. Só acrescentam mais umas coisinhas. Mas havia esta ideia de podemos usar os animais como proxies dos humanos, quer por razões científicas, de uma forma mais ou menos justificada, quer por razões éticas. Houve um período em que foi possível o uso de seres humanos, a vivisecção, digamos, de seres humanos vivos. E isso foi onde houve um clima de maior abertura ao inquérito científico, à curiosidade científica, que foi em Alexandria, no Egito, mas Império Grego. Estes senhores, Erasistrato e Herófilo, fizeram experiências, abriram vários condenados à morte, foi-lhes autorizado a fazer isso, então se vão morrer e vão. Não. Curiosamente, não podemos usar os presos. Estamos a falar de pessoas com 20 e tal anos. Eu ouço isto. Okay? Eu ouço isto. E vamos falar de Nuremberg. Vamos falar de... temos mesmo que falar quais são as implicações daquilo que estão a dizer. Ou seja, estas pessoas fizeram experiências em provavelmente centenas de humanos. E as experiências não eram bonitas. Salto enorme da antiguidade clássica para a quase modernidade. Tenho tempo a explicar? Se calhar tenho. Galeno torna-se cidadão romano, origem grega, torna-se basicamente dogmático, e durante cerca de 1400 anos, 14 séculos, 15 séculos, torna-se distinto. E como é inquestionável, e Galeno fez imensas experiências com todo tipo de animais, curiosamente não gostava muito de fazer em macacos, fazer assim um bocado dele espécie, por alguma razão, não sabia explicar muito bem porquê, mas torna-se dogmático. Assim que se torna dogma, então não precisamos mais ciência. Para quê? Galeno já nos diz tudo. Estava completamente errado. Tudo estava errado. A medicina científica, que nós a conhecemos, surge no final do século XIX. O Bernard, do François Bagandi, com o Lister, com o Pasteur, que nos deu coisas fenomenais como métodos de conservar a cerveja, e ainda hoje lhe agradeço no fundo do coração. E, de certa forma, tudo isto foi Darwin. Estamos a falar do final do século XIX, e Darwin já era uma pessoa respeitadíssima, ainda que a população não olhasse muito aos olhos da questão da evolução, dentro da comunidade científica começa a ser crescentemente aceito, crescentemente respeitado, e Darwin era um amante. Ele adorava animais. Ele era sendo uma pessoa tímida, pacata, se visse alguém maltratar um animal, ele vociferava, ele era capaz de bater na pessoa. Se visse alguém a flagelar um cavalo ou qualquer coisa, coisas muito, muito normais na Inglaterra daquele tempo. Ou seja, ele transformava-se para defender os animais. Isto punha-o num dilema. Compromisso com a ciência
com os colegas e compromisso para com os animais. E ele esteve no molho da furacão desta em que os animais foi muito questionado, principalmente no Reino Unido, depois França, Holanda, países que nós consideramos mais ou menos civilizados. E Darwin refletiu imenso sobre isto. Ele esteve envolvido na legislação a primeira legislação de 1886, que protegeu os animais, de 1975, protegeu os animais para fins científicos, e que foi tão avançada que só foi firmada em 1986, no Reino Unido. Vigorou 110 anos. O que é que Darwin nos deu? Darwin deu-nos a evolução. E colocou-se a nós e colocou a ele um dilema muito grande. Porque se agora há uma justificativa biológica, científica, para usar os animais como proxies dos humanos, uma justificação filogenética, então também podemos imaginar que os animais não sofrem só dor e prazer, coisas assim muito dicotómicas e muito básicas e viscerais. São capazes também de sentir solidão, são capazes de sentir depressão, são capazes de sentir tristeza. E as pessoas dizem, já foi acusado de antropomorfização. E eu, então errado antropomorfizar os animais como desanimalizar. O que é que haveria de ser diferente dos outros animais? Mas a verdade é que os animais e ciência, principalmente com o advento da medicina científica no final do século XIX, deu-nos tudo que hoje conhecemos como os avanços da ciência. Estes são só alguns, todos nós conhecemos vacinas, antibióticos, vacinas, antibióticos, antivíricos, a insulina, os agentes cancerígenos, os anestésicos, os analgésicos, os procedimentos cirúrgicos, absolutamente tudo. E agora a terapia génica, absolutamente tudo foi desenvolvido em animais, não humanos. Estamos a falar de 84% dos prémios Nobel da Medicina ou Fisiologia atribuídos a estudos em animais, não estudos em humanos, curiosamente, e inclui todos os prémios Nobel desde 1984. Para quem diz, mas isso era no passado, agora temos coisas tecnológicas e o ChatGPT vai resolver tudo. Não, lamento informar. E também noutros campos, tanto que, com exceção daquele dito que vem ali, daquela quebrazinha em 2020, por razões que a gente sabe, a esperança média de vida tem aumentado recentemente. Sempre a quebrar as expectativas, por exemplo, das Nações Unidas, que dizem sim, mas esta curva vai achatar algures, e não, continua retilíneo. E o devemos à medicina científica, uma vez mais, virem, volta com a perdigota, final do século XIX, início do século XX, vai por ali acima. E este gráfico também é bom para ilustrar, quando eu à falta de um bocadinho mais alternativa, que me diz, mas se nós tomarmos uns chás, comermos bem, se fizermos exercício, bebermos água limpa, não vamos desenvolver doenças, obviamente, não é? Isto é, os medicamentos são venenos e... Não, estás a dizer, tem uma componente muito grande de verdade. A água limpa, o saneamento, a boa alimentação, sempre tiveram um papel, se virem, sempre teve um papel na esperança média de vida. Há uma diferença grande, muito assinalável entre os diferentes continentes. E essa diferença era tão verdade há 100 anos como é hoje. Só que para todos, a esperança média de vida tem aumentado. Para terem uma noção, eu pus 2019, porque claro, foi pré-Covid. Em Portugal era 81,7 anos. Em 2009 era 79,8. É mais ou menos isto. Está lá mais ou menos próximo. Se serem as contas, estamos a falar de ganhar 2 anos em 10. Isto é extraordinário. Isto é mais de 4 horas por dia. A cada 5 dias ganhamos mais um em média. Em média, posso sair daqui e ser atropelado. Vocês não gostarem da minha apresentação e juntarem-se e baterem, qualquer coisa. Mas isto é brutal. Hoje não fiz nada. Foi um dia que correu mal. Não, tu ganhaste 4,5 em média
horas de esperança média de vida, pá, tu fizeste alguma coisa, e esta semana correu muito bem, estás a gozar, ganhaste mais um dia. Fenomenal. Bom, se quiserem saber um bocadinho mais sobre a história dos animais, eu publiquei este artigo, aviso, é muito comprido. Mas é bom. Tipo, acho que eu não preciso dizer a esta audiência que os animais para fins científicos são uma questão ética. A questão ética tem a ver com a sua senciência, que é um aspecto fundamental mundial em todas as correntes ética de proteção dos animais. Se um animal é senciente, se tem capacidade de sentir, merece a nossa consideração moral. E as pessoas preocupam-se com eles e com razão. Não temos como não nos preocupar. Faz parte da natureza humana ser humano, de certa forma. E há uma licença social, todos os cientistas que têm que respeitar, porque quando nós fazemos pessoas em animais, o público espera que haja um propósito, tenha um objetivo de melhorar a saúde e segurança humanos e outros animais, façamos todos os esforços para minimizar ou mesmo evitar qualquer sofrimento e que haja mecanismos regulatórios que, de facto, balizem aquilo que pode ou não ser feito e que seja tudo devidamente supervisionado. Estas são as expectativas. Portanto, e temos um dilema. Um dilema não tem solução fácil, por definição. Não é um dilema. Entre o dano e os potenciais benefícios dos animais para fins científicos. O que é que nós fazemos face a este dilema? Não é uma solução, uma abordagem. Temos os 3 R's da experimentação animal. Foram-nos dados em 1958, quando estava toda a gente a borrifar aos animais para fins científicos. Lembra-se daquela convulsão toda que eu vos falei no final do século XIX, não sei o quê, início do século XX? Ai, que fixe, antibióticos, vacinas, insulina. Acabarmos com a poliomielite, acabarmos com a varíola, já ninguém queria saber. Toma de salcozou, acho que foi 10 mil macacos. Ninguém sequer piscou os olhos. Mais ou menos, agora não temos essa noção, mas até mais ou menos nos anos 80, a experimentação animal era um não assunto. Por 2 razões. Primeiro, toda a gente tinha exercícios. Segundo, deixámos de usar animais suicidas, usar ratos e ratinhos. Das quais ninguém quer saber. E depois escondemos atrás de portas e depois explodiu, como tudo. Sempre escondemos alguma coisa, coisas pobres. Mas nos anos 50, estes investigadores, William Russell e Rex Birch, propuseram os 3 R's de experimentação animal, que ainda hoje são os princípios basilares de toda a legislação que é digna desse nome no mundo, seja os animais científicos, e a portuguesa não é exceção. Substituição, temos culturas celulares, culturas de tecidos, organoides, o organ on a chip, modelos informáticos que não imaginam as coisas que agora conseguem fazer. Conseguimos triar dezenas de milhares em supercomputadores, dezenas de milhares de moléculas para ver se uma molécula se vai ligar a um determinado receptor, sem usar animais, conseguir prever se vai ligar. O uso de invertebrados, de micro-organismos, microdosagem em humanos voluntários, por exemplo, estudos de dor em humanos voluntários, tudo que dispensa o uso de animais vivos cai nesta gaveta do replacement. Temos o reduction, que é uma área onde eu trabalho muito e que vou publicar, acho, deve ter no próximo mês ou qualquer coisa, as diretrizes sobre como formar pessoas para envelhecimento mental e visando a redução do uso de animais e maximizar aquilo que se pode extrair deles, mas vou chatear, tem coisas como utilização, desenho fatorial, partilha de material biológico, por exemplo, faz sentido se eu uso cérebro e o meu colega usa fígado, porque estamos a matar 2 animais, por exemplo. A melhor análise estatística, às vezes conseguir mais informação sem aumentar o número de animais. Depois temos o refinamento. O refinamento é tudo aquilo que, esgotadas as nossas opções de substituição e redução, esgotadas todas essas possibilidades, realmente aquilo que nós podemos fazer para mitigar ou evitar qualquer dano aos animais. Obviamente, no topo, a anestesia, mas também o manuseio apropriado, boas condições de alojamento, formação do pessoal, os human endpoints. Eu ponho endpoints humanos, a tradução da legislação é limites críticos humanos, basicamente determinados, estudos antes que os animais cheguem a estados moribundos ou estados severos.
escolher procedimentos com menor impacto, monitorização atenta, cultura de cuidado. Se são pessoas minimamente inteligentes, já perceberam que isto aqui depende muito da inovação técnica, tecnológica, científica, ou seja, está em constante. Ou seja, os 3Rs não são estáticos. Há sempre melhoramento, há sempre algo novo para fazer, para descobrir, para melhorar, para inovar, para implementar, que é a parte mais difícil. É pegar em tudo aquilo que já existe, prova-se que há evidência que funciona, que é melhor, e depois agora como é que se passa e ultrapassa a inércia de fazermos tantas coisas da mesma forma. É isso que chamamos de cultura de cuidado. Sempre pensar, e a cultura de cuidado também é um refinamento, pensar como é que devemos fazer melhor. Sempre. A cultura de cuidado é uma cultura de desafio. Os órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais, nas instituições, são os responsáveis por promover essa cultura de cuidado. Isto está na lei. Isso está escrito na letra da lei. É que cumprir. E os 3Fs, como eu vos disse, são um princípio fundamental da atual legislação de animais para fins científicos, que é a Diretiva 2010/63/EU, transposta pela primeira vez para a legislação nacional, o Decreto-Lei 113 de 2013, e depois revista, porque faltavam ali umas coisitas, no Decreto-Lei 1 de 2019. A ideia dos 3Fs é melhorar quer o bem-estar animal, quer a qualidade da ciência. Ou seja, aquela percepção com base na realidade, mais ou menos, depende da geração dos investigadores a queixarem-se que não conseguem fazer nada por aqueles tipos de ética ali a rondar e não deixam fazer nada, e para um paradigma completamente diferente, em que o investigador é muito mais autorreflexivo relativamente à sua própria responsabilidade social, mas também para com os animais que utiliza, sobre os 3Rs, o seu bem-estar, sobre a implementação, sobre a ética. E aqui eu já dou formação a investigadores há bastante tempo, e quando comecei, estava a dar aulas a investigadores muito mais velhos que os que tenho agora, consegui observar esta diferença geracional. Numa geração, eu vi uma transformação muito grande. Enquanto os primeiros estavam a própria postura deles, a própria oposição, a própria... O que é que temos agora a capturar isto? Porque é que a legislação mudou? Eu pegava no rato assim há 30 anos, e eu, tipo, 20 e poucos, sou professor, não pega assim. E agora é completamente diferente. Temos as pessoas que vão um bocado por obrigação, mas já temos muito mais pessoas que querem gostar e aprender. E vão com uma motivação completamente diferente, querem fazer o melhor. Portanto, quando as pessoas me dizem, esta geração nova e não sei o quê, eu adoro esta geração. Que é para a lei do velho, também, que eu agora percebi. É horrível uma sataridade dos velhos. Quando me apercebi, quando me apercebi, eu agora tenho idade dos velhos. Quando me apercebi disto. Mas há problemas. Mas já falou de alguns, e a evidência tem-se amontoado. Estes são estudos, são artigos bastante conhecidos, que nos dizem que se passa alguma coisa, que não podemos fiar em muitos dos estudos baseados em animais. Isso é um problema. E tem várias interpretações, e a questão é bastante complexa, e mais inclusive complexa do que eu posso falar, mas posso-vos dizer que já é conhecimento mainstream, ou seja, vem artigos no New York Times, no The Economist, no Guardian, sobre esta questão, sobre esta crise de reputabilidade. Já há revisões sistemáticas, esta foi uma revisão de estudos de tentativas de reputabilidade, e que verificaram que os estudos publicados, pré-clínicos em estudos são em animais, são, na melhor das hipóteses, metade deles conseguimos reproduzir os resultados. Na pior das hipóteses, eles encontraram tipo, 1 em cada 10. Isto é tremendo. Estamos a falar de bilhões. Não só de euros ou de dólares, mas de horas. E de animais. E de esperança. Estamos a desperdiçar a esperança das pessoas que contam com os investigadores para encontrar curas. Quando os investigadores estão preocupados em encontrar papers. As nossas eu não vou entrar aqui no meu rant habitual sobre os mecanismos de recompensa na ciência, mas há uma total desvirtuação daquilo que devia ser a recompensa. A recompensa devia ser encontrada no nosso negócio.
E a recompensa são TED, são... É tudo menos a vontade. Não quer dizer que não façamos, não acaba sendo um subproduto. Acabei morrendo. Para com isso. E o Manuel já nos mostrou isto, se a culpa era do modelo, ou se era do método. Salientar que este modelo que era utilizado, que era o Super Oxidative Mutant Mouse, era o único modelo que havia à altura, tinha muitas limitações, só apresentava, do ponto de vista da que se chama validade de construto, 1 ou 2% dos casos de ELA, de esclerose lateral amiotrófica, nem todos são familiares, nem todos são familiares por alteração nesse gene, se calhar é mais um síndrome, uma doença bem definida. E há outros modelos agora, mas a verdade é que nós nem sequer conseguimos fazer modelo, porque os estudos estavam todos estragados à partida. Porque, curiosamente, os investigadores são pessoas muito inteligentes, mas não sabem desenhar um estudo. Ou não querem, ou não interessa, ou não têm dinheiro, ou não têm tempo, ou conseguem publicar à mesma. E nós, infelizmente, ainda confiamos nas publicações científicas, porque foi usado método científico, os artigos são vistos por pares e a ciência é autocorretiva, não é? Juro, João. What could possibly go wrong? Mas a verdade é que foi usado método científico, sim, mas o planeamento experimental deixa muito a desejar, as análises estatísticas estão erradas, os resultados são exagerados, há uma seleção deliberada dos dados, eu não posso passar muito tempo nisto, mas ao meu coisa do YouTube. Pá, peço desculpa, não tenho TikTok e não tenho vídeos curtinhos, um minuto, tenho tipo vídeo alguns dentro de meia hora e hora e meia, mas eu explico isto com um bocadinho mais de tempo. Quais são os problemas? Os problemas da revisão por pares, não já falou de alguns. Há uma alta subjetividade, mas a verdade é que o problema da revisão por pares é que a revisão por pares é feita por quem? Adivinha? Os mesmos investigadores fazem tudo mal. Portanto, e a ciência é autocorretiva, não é? Não, por acaso até é. Mas leva tempo. Leva muito tempo. E leva muito tempo. Ou seja, entretanto, os erros acumulam. E o que é que nós chamamos de ciência ao longo do tempo? E depois leva a uma explicação exagerada nesse erro. Não nos damos a isso. Cancro. Portanto, temos um cancro, ou muitos, no nosso registro científico. A maior parte dos cientistas reportam não terem conseguido reproduzir resultados. Já vem ali um viés curioso, porque vem duas barras, uma vermelha, uma rosa, e há sempre um viés maior de dizer que tiveram mais dificuldade em reproduzir os resultados dos outros do que os próprios, claro. Mas vem que, atenção, não é só nas ciências da vida. Na química, na física, na medicina, nas ciências geológicas e do ambiente, noutras áreas. Ou seja, como estes problemas são transversais, também as suas consequências serão transversais. E não é uma crise, é um problema crónico. Consequências: a erosão da confiança dos cidadãos. Este é o European Citizens Initiative, o primeiro Stop Hesitation, estive bastante envolvido na resposta a isto, foi Bruxelas, uma série de coisas, não? E assustou-me esta petição, que recolheu mais de 1 milhão de assinaturas, em Portugal recolheu 14.245, foi um bocadinho abaixo do mínimo para ser contado, mas contava para o bolo total, mas não para os países que tinham um mínimo X. Rejeitávamos 3 R's. Nós rejeitámos os 3 R's porque legitimam os animais. Exigiam revogação da Diretiva 2010-63. Estamos a falar da legislação mais avançada do mundo, uma vez houve, mais extensa, mais detalhada, mais exigente em todo o mundo para a proteção dos animais para fins científicos. E, por exemplo, quando vou às escolas e falo, os meus não acreditam, é aquela coisa, Portugal e tal. Nós temos a legislação em Portugal mais avançada do mundo de proteção de animais para fins científicos. Eu falo com um americano e ele fica relativamente ao nível de proteção que eles têm. E atenção, lembrem-se, cultura de cuidado, cultura de desafio. E sempre além da legislação, a legislação é o mínimo. Sempre o mínimo. E isto foi um ponto de viragem também, porque deixaram de focar
na questão do equilíbrio dano-benefício, que eu falei há pouco, em que diziam, pá, há benefício, mas o dano, não conseguimos suportar o dano feito aos animais, e começaram-se a focar na pouca validade dos modelos animais, como argumento. Apesar de estarem errados, da validade dos mesmos, porque nós nem sequer conseguimos prever a validade dos modelos, porque está tudo inquinado. Porque a principal razão pela qual os são produzíveis, é porque não são devidamente secos, não são devidamente randomizados, não têm tamanhos amostrais, não há controle de qualidade, os controlos não são bem definidos. Vamos fazer um curso sobre isto, vamos lançar, talvez para o mês que vem, se calhar. Ou seja, os próprios signatários não sabiam, se calhar, do que se tratava. Foi rejeitada, mas, obviamente, a União Europeia teve que dar uma resposta e fez algumas coisas em resposta. Veio logo outra. Já foi rejeitada também. Mas já veio outra. Isto, basicamente, é tentar até conseguir. E esta era Save Cruelty Free. Isto era um cavalo de Troia, porque, obviamente, o Cruelty Free nunca teve nenhum ingrediente novo pode ser testado em animais desde 2013 para a aplicação de cosméticos. Nunca esteve em risco, mas para vender, disseram ao público que estava. Era um cavalo de Troia porque depois tinha. E agora em Portugal já conseguiram, porque obviamente houve um partido político, coisa que promoveu muito isto, que era put forward a complete non-animal science. Basicamente disseram com outra. Eles diziam, estavam de um lado, nós queremos acabar com os animais em cosméticos, e puseram ali um coelhinho, que é evocativo do teste de raiz, coisa das gotas nos olhos, que também está banido, e as pessoas, ai, tadinhos. E eles queriam, que está proibido para fins cosméticos, e o que eles queriam era pôr um plano para a transição para a extinção do uso de animais para fins científicos. Sem critério científico, só porque. E depois vai acontecer, se nós quisermos muito, isto é como aquela coisa da lei da atração, se quisermos muito, vai acontecer. Eu bem entendo, mas o Braga não ganha o campeonato, mas me arrasca. Mas eu tento. No meio disto tudo, qual é o papel do médico veterinário? Vamos primeiro ao Código Deontológico. O Código Deontológico estabelece que o médico veterinário deve observar a lei em vigor, seja lá qual for, no que respeita à utilização de animais no ensino e para fins científicos, experimentais, aplicando, designadamente, os 3 R's, que lá estão. Instituição, função e fundamento, inclusive, o Código Deontológico define os 3 R's. E eu tive muita curiosidade para ver, e eu, adorei esta posição, super bem. Eu não faria melhor. Disse a Manel, foste tu que reveste isto, já te esqueceste, claro. Eu vi que o pai está altamente, está mesmo bom. Mas já tinha, tem lá coisas que seria eu a dizer. E, muito curiosamente, o número anterior abrange toda e qualquer investigação utilizando animais em procedimento experimental em contexto clínico. Independentemente da sua aplicação, do ponto de vista do código deontológico, o médico veterinário, para ensaios clínicos, deve observar a regulamentação aplicada aos animais científicos, deontologicamente. Não sei quão hard power ou soft power será, mas está lá. Isto é o tal anexo. O anexo 2, que eu gosto, há muito paixão. E que regulamentação é esta que eu digo que é mais avançada no mundo? Num slide tenho 3 horas de aula. 3 R's são princípios basilares. Os órgãos instituiu coisas que nós não tínhamos. Nós fomos do 8 para 80. Espero um dia chegarmos aos 800. Os 3 R's são princípios basilares. Institui os órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais, também não tínhamos obrigatórios, e agora temos. Institui uma Comissão Nacional para a Proteção dos Animais Científicos, também não tínhamos. Continuamos a não ter, mais ou menos, é complicado. Depois falamos. Estabelece a obrigação de uma licença pessoal, licença de estabelecimento e licença de projeto. 3 licenças subpostas têm que estar simultaneamente, sempre que se utiliza um animal num procedimento. Não posso ir para a definição de procedimento, mas espero que aqueles que frequentaram um curso de
dos animais de laboratório. Terceiro, que é o procedimento estabelece a avaliação de projetos, quer interna, quer pela DCAP. Isto é uma especificidade de Portugal, porque a regulamentação europeia não existe uma avaliação a nível institucional e a portuguesa sim, ainda bem que o faz. Ou seja, é mais próximo, os nossos Orbeias são mais próximos, por exemplo, dos AWORDS, Animal Welfare and Ethics Research, and Research Body do Reino Unido, por exemplo. Resumos não técnicos, transparência para com o público. Inspeções e sanções também estabelece. Número de inspeções mínimas, sanções definidas, classificação de severidade, níveis de severidade, define regras para reuso e realojamento, define a formação obrigatória e depois há todo um conjunto de documentos que detalha tudo que deve ser cumprido. Ou seja, os 70 e tal páginas de legislação não tem que ser acompanhado por 300 páginas ou mais de guidance documents. E estão sempre a aumentar. Ainda saiu o ano passado o guidance document para organismos geneticamente modificados. E o médico veterinário tem um papel como named person, ou seja, é uma figura que tem que existir. Tem que estar na instituição e tem que estar no Orbeia. Há ali uma salvaguarda que pode ser por um perito devidamente qualificado, mas depois vocês veem todas as funções e o único perito devidamente qualificado para todas as funções que são definidas acaba por ser um veterinário. Estes são os documentos de apoio que eu vos falei. E qual é o papel? Basicamente, do veterinário designado vai além do aconselhamento sobre questões de saúde ou doença e é parte integrante do desenvolvimento contínuo da melhoria de práticas científicas, em especial no que diz respeito a refinamentos, concepção de modelo, controle clínico e da cultura de cuidado. Mas atenção, também para isso é preciso saber que nenhum veterinário sai de nenhuma faculdade com o conhecimento necessário para exercer estas funções. Muitos aprendem on the job, já começa a haver uma comunidade crescente de veterinários, já percebe um bocado disto, mas não é com a formação de base que chegam lá. Porque as funções são mesmo muitas. Eu dividi isto em 4, porque estas são todas as funções. Isto é o resumo das principais tarefas do veterinário. Então, temos página 1, página 2, página 3 e página 4. E, além disto, ainda pode igualmente fornecer um contributo especializado útil na avaliação de projetos. Quem pode ajudar? Todos os veterinários que trabalham com animais de laboratório, tendo ou não do colégio de especialidade, e em Portugal não há ninguém, podem fazer parte da ESLAB. E que é uma sociedade que permite, através de reuniões, palestras, discussões, publicações, aumentar a base de conhecimento destes profissionais que muitas vezes têm as aranhas. Conheço muitos casos de pessoas que saíram da faculdade veterinários designados, completamente às aranhas. E que tiveram, e os casos que eu conheço foram pessoas que tiveram a humildade de aprender com tratadores, a humildade de aprender com os técnicos superiores que estavam lá há 20, 30 anos, a humildade de repensar, reformar-se, reformar tudo aquilo que sabiam, achavam que sabiam sobre animais de laboratório. E temos, evidentemente, o colégio de especialidade, já é reconhecido pelo European Board of Veterinary Specialties desde 2008. Há uma residência obrigatória de 3 anos e não há diplomados portugueses. Eu sei que vai haver 2 para breve. Não, da Sara Capas e de outra pessoa que a Sara Capas me disse, também está. Então a pessoa da corrida, que vai ser primeiro. E eu tenho também trabalhado para a formação de veterinários designados, não sendo eu veterinário. O que é que eu fiz? Arranjei veterinários para fazer. E dentro de um projeto que é financiado pela União Europeia, estamos a formar 13 módulos de formação com ser oficiais, aprovados pela Comissão Europeia e do ponto de vista científico e pedagógico, vão estar disponíveis gratuitamente. Okay, é um curso para veterinários designados, só vai estar disponível no site da EPA. São mais de 30 lições, imagens, vídeos, animações, material interativo, casos de estudo, avaliação formativa. No fim, recebem um certificado. Isto tem tido o contributo de 4 veterinárias, na verdade, todas elas diplomadas do Colégio Europeu,
de veterinários de clínica de animais de laboratório. Estamos há 3 anos a trabalhar nisto. Uma coisa mesmo à séria. Ora, vamos aos ensaios clínicos e a sua distinção dos animais para fins científicos como definido como procedimento no Decreto-Lei 1 de 2019. Então, o que é que nós temos? Temos uma portaria 124 de 99, quando ainda punhamos só 2 dígitos para a data. Em 99 ainda não tinha batido aquela coisa que no ano seguinte ia ser 00. E há também um capítulo 8 do Decreto-Lei 148 de 2008, que estabelece regras para o medicamento veterinário, que há este capítulo sobre ensaios clínicos, mas na verdade reduz um pouco daquilo que é a portaria 124 de 99. Mais atual e em vigor em Portugal é o Regulamento Europeu 6 de 2019. Está em vigor desde janeiro de 2022 e é vinculativo. Todos os regulamentos europeus são vinculativos. Não têm que ser transpostos para a legislação nacional com mais diretivas. Ou seja, não é obrigatória esta transposição, mas é obrigatório o seu cumprimento. Vamos lá esta portaria. O que é que nos diz? Eu, quando estava a preparar este trabalho, estava a pensar, estou tramado. Tenho que ler agora a legislação toda que regula os ensaios clínicos, mas vai saber, são 2 páginas. Portanto, tranquilo. A coisa é pacífica. Curiosamente, é bastante complexo. São 2 páginas que estabelecem um conjunto de princípios e práticas muito relevantes para a realização de qualquer ensaio clínico. E também, se calhar, por isso também está em vigor. O problema é vago. Toda a gente tem que ter formação adequada. Tem que ser realizado um protocolo seguindo as exigências técnico-científicas. Ok, quais? Quem define? Quem aprova? De que forma? Mas já lá vamos como é que podemos interpretar esta portaria, como eu já vos disse, ainda em vigor. Mas vamos à definição de ensaio clínico, para ver se há uma distinção entre ensaio clínico e os animais para fins científicos. Então, dizendo que ensaio clínico é todo o estudo sistemático com medicamentos veterinários, okay? Ensaio clínico, medicamentos veterinários. Esta é a primeira condição. A realizar em animais para experiências saudáveis ou doentes. Ou seja, pela importação, se forem animais para experiências, o que é isto? Lá está. Aí começa a entrar um grande grau de subjetividade. É um animal para experiência. Quase todos eles são saudáveis ou doentes. Estamos a listar, estamos a dizer animais para experiências que sejam saudáveis. Estamos a falar de modelos para experiências, animais saudáveis e animais. Como é que estamos aqui? Com o objetivo de investigar ou verificar os efeitos e ou identificar qualquer efeito secundário de medicamentos veterinários e depois farmacocinética, farmacodinâmica. Ou seja, é o propósito e não o contexto que define o ensaio clínico. Ou seja, aquela ideia que nós temos, ensaio clínico em clínicas veterinárias e experimentação animal é num laboratório, desvanece-se aqui. Não é o local, não é a pessoa, é o propósito. Pela definição que aqui está. Coisas que são importantes e diferentes na portaria 124. Uma coisa que é comum é que a realização de ensaios clínicos carece de autorização pela DGAV, ouvido o Instituto Nacional da Farmácia e Medicamentos, ou seja, o Infarmed. O investigador é a pessoa responsável, não é, apesar de ter que ser apoiado por um clínico, não é o veterinário responsável, é o investigador. Nesta portaria cria-se a figura do promotor, do investigador, e depois ao clínico que acompanha. O responsável, o último, é o investigador, segundo esta portaria. E depois tem estas 2 partes que são completamente distintas dos animais para fins científicos, como definido na Lei 1 de 2019. O bem individual do animal deve prevalecer em qualquer ensaio clínico sobre os interesses da ciência e da comunidade científica. Isto é algo, em tudo aquilo que é vago, isto é que para mim é claro como água. Ou seja, segundo a portaria, não se pode realizar um ensaio clínico, ou pelo menos não se pode chamar de ensaio clínico, de o interesse científico e da comunidade científica se sobrepor
ao bem individual do animal que participa no ensaio. Este, para mim, parece-me um aspecto absolutamente definitivo, idiosincrático, específico do ensaio clínico. E que os ensaios clínicos podem ser realizados em animais sãos, quando não existam riscos previsíveis para a sua integridade física. Que é algo que não existe, por exemplo, na experimentação animal típica. Que muitas vezes a ideia é, de facto, induzir uma doença no animal. Estas são as diferenças fulcrais que eu encontrei, em termos de definição. Também muito importante, o investigador está obrigado a informar de modo simples, inteligível e leal. Ótimo, concordo. De que forma? Que é inteligível e leal. Que parâmetros é da lástima? Aquilo que eu considero simples, inteligível e leal é diferente daquilo que eu não considero, daquilo que o Sr. Carlos Viegas considera, daquilo que cada um de nós considera. Nós temos valores, princípios diferentes e inclusive a capacidade de os operacionalizar. Não falem em consentimento assinado, informado, que nós conhecemos. Obriga a informar. Mas é chegar ao pé do tutor e dizer: amigo, olha, vamos pôr aqui uma coisa, não está bem estabelecido, mas faz parte do estudo, mas são umas pessoas muito espertas dentro da universidade, veja lá o seu animal vai tirar uma coisa da universidade. Ou seja, pode ser. Agora pareceu um bocado mais como treinar. Para verem a ideia que eu tenho estudados. Amigo, que é, ou seja, não há uma definição clara e há um conjunto de detalhes que se perdem ao contar, por exemplo, na legislação para os animais para fins científicos, onde deixam muito pouco ao acaso. Ainda assim, há dúvidas de interpretação. São estabelecidos também vários requisitos para a realização dos ensaios clínicos, com pouco pormenor, mas é exigido o respeito pelo bem-estar dos animais envolvidos no ensaio e o cumprimento das normas técnicas de proteção dos animais utilizados para fins experimentais. Então, já se desvaneceu a diferença outra vez. Problema. Estava-se a referir à legislação de 92, que era uma proteção mínima, menor que a dos animais depois protegidos para ensaios clínicos, mas hoje a legislação é maior. Como é que interpretamos isto? Remetemos à legislação de 92, que foi revogada, ou fazemos o exercício de transpor este artigo e dizer, no ensaio clínico, temos também que cumprir com os preceitos da Lei 1 de 2019 e tudo aquilo que implica. Fazer. E é exigida a observância dos compromissos éticos assumidos no protocolo resultantes de normas nacionais ou internacionais porque se rege a realização dos ensaios clínicos. Aqui parece-me claro que este artigo deixa em aberto, como aliás no Código Deontológico, a revisão destas normas. Ou seja, à luz desta portaria, aplica-se o Regulamento Europeu 2016-9. E mal desse regulamento. Não tem assim muita coisa sobre ensaios clínicos, na verdade. Tem, do ponto de vista de técnico-científico. Bem-estar animal, como promover, como proteger o bem-estar animal, não aparece. Os ensaios clínicos estão excluídos. E depois diz-nos que os ensaios clínicos de medicamentos veterinários são excluídos do âmbito da aplicação da diretiva. Então, uns dizem que sim, e agora o regulamento isto está excluído. Mas deve ter em conta os princípios de substituição, de redução e refinamento. Isto parece-me familiar. E deverão ser optimizadas a fim de proporcionar os resultados mais satisfatórios, utilizando o menor número possível de animais. Também parece familiar. E depois há uma nuclear da ferradura, que depois dizem que os procedimentos de ensaios clínicos deverão ser concebidos para evitar dor, causar dor, sofrimento ou angústia, devendo ter em conta os princípios estabelecidos na Diretiva 2010/73/EU. Está dividido. Está separado, vai por dois artigos. Não se aplica a legislação que protege os animais científicos e aplica-se. Parece o pode fazer. Mas é proibido. Não é proibido? É. E o que acontece? Nada. Mas pode-se fazer. E referem também as orientações da International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products.
o vice. A DGAB, sempre atento, fez um documento onde dispõe aquilo que é específico da legislação nacional. E diz na legislação nacional, há partes no regulamento de missas, porque conhecem, pode adequar-se a tudo naquele regulamento que é de aplicação geral, e então põe lá algumas clarificações, na verdade, bem-vindas, relativamente àquilo que é específico da legislação nacional. Mas diz claramente que, em caso de conflito, vigora sempre o regulamento europeu. Ok? 2019-6. E estamos a terminar. Vamos fazer aqui um digest. Estamos aqui estudos pré-clínicos versus ensaios clínicos. Só que já não é versus. É ensaios clínicos, que são estudos em animais regulamentados no regulamento europeu, que não foi transposto, mas está uma lei de 99 que diz que pode ser transposto, que deve ser aplicado, e nesse tal regulamento isto não é aplicado. Fica a legislação da operação de animais para fins científicos educacionais, mas depois, um bocadinho abaixo, diz que se tem que aplicar. Mas eu tentei fazer aqui uma dicotomia, mas falhei redondamente, digo já. Então, que estudos pré-clínicos seriam animais criados para o efeito, um estabelecimento licenciado, regulados pelo decreto e a aprovação pelo DGAV e ORBEA. Isto é claro. E nos ensaios clínicos, a conveniência dos animais poderá ser variada, não estipula que tem que ser no estabelecimento, que tenham de ser criados para o efeito, que tenham de ser num estabelecimento licenciado, ou seja, pode ser em contexto clínico, e a aprovação apenas pelo DGAV, o que está determinado na lei, sim, mas qualquer instituição pode determinar, deve passar primeiro pelo Comitê de Ética Institucional ou do ORBEA, porque não viola a lei, não são mutuamente exclusivos. Há lugar a consentimento informado, como o conhecemos, nos ensaios clínicos em humanos, é regulado por uma portaria de 99, e a questão é se é também regulamentado e em que situações pelo Decreto-Lei 1 de 2019, tal diretiva, que transpõe a tal diretiva 2010-63. Conclusão. Os animais para fins científicos é extensamente e diligentemente legislado, regulado, supervisionado por esta diretiva, com princípios e práticas muito bem definidas e harmonizadas a nível europeu, e os ensaios clínicos estão excluídos da mesma. Especificamente, há um recital que diz que está excluído, quer na legislação dos animais para fins científicos, quer na que define regras para ensaios clínicos. Mas, na portaria, é estipulado que deve haver um cumprimento da legislação de proteção de animais para fins científicos, ainda que se refira a uma legislação revogada, e no regulamento termina que os ensaios devem ter em conta os princípios estabelecidos na Diretiva 2010-63. E depois qual é o papel para a ORBEA? E os comisões de ética? Que fazer? Se calhar deixamos isto para a nossa discussão. E obrigado.